Eu queria que o senhor falasse primeiro o seu nome e soletra do jeito certinho que escreve. Meu nome é Edward Zeppo Boretto. EDWARD-ZEPPO BORETTO. Tá bom. Bom, como é que o senhor conheceu o Mário Covas? Eu fui trabalhar na Secretaria de Administrações Regionais em 1983 com o secretário Sampaio Dória. Como o Sampaio Dória era um secretário, ele era advogado, não entendia muito de obra e a secretaria era mais de obra. E o prefeito Mário Covas, na época, chamava o Sampaio Dória e o Sampaio Dória me levava junto porque eu tinha que responder sobre as obras. Aí chegou uma certa hora que o prefeito começou a me chamar direto e foi daí que eu conheci o prefeito. E nessa época, qual que era a sua principal função? Qual que era o seu trabalho lá na prefeitura? Nessa época seria hoje as subprefeituras. Era a Secretaria das Administrações Regionais, a gente fazia obras de pequeno porte e manutenção em todas as regionais. Antigamente eram 13 regionais. E foi nessa época que aconteceram aqueles mutirões de guias e sarjetas? Isso, em 1985 o prefeito fez o programa de guias e sarjetas, que não era para fazer a guia e sarjeta e pavimentar a rua. Com o programa, isso aí diminuía muito o custo para a população pagar a pavimentação. E ele fazia não só numa rua, mas sim numa bacia. O que quer dizer isso aí? Que isso daí ele já fazia naquele bairro toda a drenagem, toda a água, esgoto e a pavimentação num todo no bairro. E ele, né, naquela época foi um tipo de trabalho inovador? Foi inovador, nunca tinha sido feito. Foi feito junto com a população. Inclusive o primeiro mutirão foi no Jardim Três Marias, em Itaquera. E no sábado, na sexta-feira nós fizemos o levantamento topográfico. E de sexta para sábado, que acontecia no sábado e domingo, de sexta para sábado, roubaram todo o levantamento topográfico, todo o piqueteamento que nós fizemos, roubaram tudo. Então no sábado nós tivemos que começar do zero. E começamos do zero, e no sábado à tarde nós tínhamos mais ou menos metade, choveu, nós perdemos muita coisa, mas mesmo assim, com a persistência do governo, do prefeito, que ele ficava lá, não é que ele ia no início e depois ia no outro dia no fim, ele ficava o dia inteiro lá em cima, aí nós terminamos no domingo. Todos os mutirões ele ia? Todos os mutirões. Ele ia na abertura, ficava, muitas vezes ele teria uma inauguração em outro lugar, alguma coisa, ele ia e voltava para o mutirão. Ele ficava o dia inteiro no mutirão. E o que ele ficava fazendo lá? Ele andava, ele ajudava, ele conversava com as pessoas, ele animava as pessoas a fazer as coisas. Então, e ele gostava daquilo lá, de pisar no barro. Vocês, obviamente, estavam lá trabalhando. Também. E como é que era essa relação de vocês com o prefeito Mário Covas nessa época? Ele cobrava muito? Cobrava. Ele sempre cobrou, né? Ele sempre foi exigente. E ele cobrava não só de mim, porque tinha o responsável, era o administrador regional, que era da região. Então ele cobrava do cara, que o cara tinha que ficar lá. Muitas vezes o cara queria fugir, o administrador, e ele estava lá e não podia fugir, tinha que ficar. Alguma história que o senhor lembra dessa época? As pessoas, por exemplo, a gente sabe que ele gostava muito de pastel. Tinha alguém que levava pastel para ele? Tinha, isso aí tinha. Tinha a Fofa, que todo mutirão ela levava pastel, tinha o pessoal, as mulheres faziam feijoada que ele gostava, né? Então ele ia.
Era interessante. Além de todo mundo trabalhar, era um ambiente bom. Vocês não achavam ruim de trabalhar fim de semana? Família reclamava? Ah, reclamo, né? Em 85 eu trabalhei de domingo a domingo. E não era só no final de semana, porque tinha que ter umas reuniões com as associações que eram feitas no meio da semana, na quarta, na quinta-feira, à noite. Então, toda quarta, quinta-feira, terça, quarta, quinta, a gente saía com o prefeito para ir nas associações. E depois da prefeitura, o senhor passou a trabalhar na iniciativa privada? Eu voltei para a iniciativa privada, mas sempre ajudando o quanto eu podia, nas campanhas que ele fez, a presidente da República e tal, e a governador. E quando ele assumiu o governo, ele me chamou para voltar a trabalhar juntamente com ele novamente. E durante a campanha, que trabalho era isso que o senhor fazia? O trabalho que a gente fazia mais era o levantamento do que tinha acontecido na prefeitura. Então, quais os benefícios que ele trouxe para a cidade, são esses dados que a gente fornecia. Porque ele era uma pessoa que gostava muito de ter as informações em mãos. Em mãos. E essas informações, então, iam para todas as pessoas que participavam da campanha? Isso. Para que todo mundo falasse a mesma coisa, tudo que foi feito na prefeitura foi feito um levantamento, e esse levantamento foi passado para todas as pessoas falarem sempre as mesmas coisas. Porque senão cada um inventava uma coisa, falava. Só voltando um pouquinho ao tempo da prefeitura, na prefeitura também tinha construção de casas populares? Tinha, que era da SEAB. Mas aí... Tá bom. Bom, então vamos chegar agora no momento que ele assume o governo do estado de São Paulo, que é quando o senhor volta a trabalhar com ele, né? Isso. E aí foi em que função? Eu era assessor especial do governador, e a minha função era acompanhar 220, se eu não me engano, obras prioritárias do governador. Então nós fazíamos não a fiscalização, mas o acompanhamento do andamento da obra. Como é que era feito esse acompanhamento? Vocês iam visitar a obra? Foi feito um programa, na época, pela Prodan, e a gente tinha o cronograma de todas as obras que o governador teria que inaugurar. Então a gente acompanhava para ver se esse cronograma estava sendo seguido ou não. Senão, e aí a gente fazia um relatório, a gente viajava semana sim, semana não, andava 2, 3 mil quilômetros e fazendo o levantamento desses cronogramas e apresentava para ele. Aí ele chamava o secretário e cobrava dele se estava atrasado, que o cara tinha que correr atrás. Eventualmente o secretário que dizia que a obra estava em dia e vocês iam lá ver e conferir no estado? Não existia isso também. Então, algumas vezes tinha. Não por culpa do secretário também, que o secretário não andava, mas não andava em todas, né? Mas ele recebia informação. Então, uma informação errada era o que a gente verificava. E nesses casos o governador era, como sempre, exigente. Cobrava do secretário? Cobrava, não só do secretário, de todo mundo, como ele cobrava da gente também. Mas muitas vezes a gente não tinha autoridade para mandar fazer alguma coisa, mas ele dava autonomia para que a gente conversasse com o secretário, mostrasse para ele como é que estava, e para que ele tomasse as atitudes necessárias. Vocês fotografavam também? Fotografava, tudo fotografado. Que tipo de obras eram? Tinha pavimentação de rodovias, pontes, viadutos, o que mais tinha? São essas obras de infraestrutura que a gente andava. Então a gente não via a CDHU, que é no caso populares, porque isso daí era muita coisa, não dava para a gente ver. Sabesp a gente via também.
E no caso daqueles hospitais que estavam parados, obras iniciadas, vocês tiveram alguma participação, alguma atitude em relação? Tivemos também, nos hospitais também a gente fazia o mesmo trabalho. Existia não só os hospitais, como existiam também algumas obras de centro de saúde que estavam parados. E nós visitamos todos eles. Tinha centro de saúde que tinha sido pago. Isso foi em Jandira, se não me engano, Jandira ou Itapevi. Tinha sido pago 35% da obra. Quando eu cheguei lá, tinha uma placa, vende-se o terreno. Como é que foi quando o governador Mário Covas assumiu o governo? As informações que o Estado estava quebrado. Certo. Como é que foi nesse primeiro momento? Vocês que lidavam com obras sem dinheiro em caixa, como é que foi? Nos primeiros meses as obras ficaram paradas. A CPOS fez um levantamento acho que devia ter mais de 2.000 obras paradas. Então tinha algumas obras que eram coisas pequenas, valores pequenos para você terminar. Então isso daí foi passado, não só as pequenas como as grandes também, foi passado para o governador. O governador fez um estudo de viabilidade de cada obra. Ele chamava o empreiteiro junto com o secretário da área, como se fosse construção de uma estrada. E a gente tinha o levantamento que a obra ia custar tantos milhões. E ele falou: em quanto tempo você faz? Eu faço tanto tempo. Ele falou: então você pode fazer que eu te pago nesse tempo, em 12 meses eu te pago 1 milhão por mês. Pode fazer aqui. E isso aí foi feito, foi dado a credibilidade que o Mário Covas tinha, né? Que a hora que ele falava estava dito. Ele não era homem de falar uma coisa e fazer outra. Então isso deu credibilidade para o governo dele, para ele. O fato de ele ser engenheiro, o senhor também ser engenheiro, nessa sua função, isso ajudou? Isso complicou? Não, ajudou a fazer. Porque todos os empreiteiros, eles sabiam, mesmo depois que ele conseguiu sanear o governo, nas licitações ele sabia que a obra que o governador soltava na rua, eles podiam entrar, que essa obra nunca ia parar por falta de dinheiro. Poderia parar alguma coisa, pode ter acontecido com o meio ambiente, alguma coisa, mas nunca por falta de dinheiro. Se a obra era colocada na rua, era porque ele tinha o dinheiro para fazer. Não ia começar uma obra sem perspectiva de terminar. E ele sempre pensou no que era melhor, ou para a cidade ou para o governo. Então, o que é melhor para fazer? Muitas vezes tinha algumas obras polêmicas, mas ele achava que aquilo lá era muito bom para a cidade e para o governo, ele fazia. E vocês que iam até esses municípios, vocês recebiam pressão dos prefeitos para que a obra fosse acelerada ou para ter outra obra? Quando a gente ia, nós não falávamos com ninguém. Então, a gente ia, verificava a obra, fazia o nosso levantamento, via como estava e voltava. Tá. Bom, e aí encerrada a primeira administração, veio a reeleição. Vocês continuaram fazendo esse mesmo tipo de trabalho, porque aí os cofres já estavam em situação melhor, né, os cofres do Estado. Aí esse começo de segundo mandato já foi mais tranquilo? Como é que foi? Foi bem mais tranquilo, já estava. Mas mesmo assim a gente continuava fazendo o levantamento das obras e aí algumas coisas ele queria que a gente ficasse à frente. Uma das coisas foi a demolição da FEBEM, a Imigrantes. Quando teve uma rebelião que um menino cortou a cabeça do outro lá, então ele falou: aquilo lá não tem mais jeito, tem que demolir. Então aí ele nos colocou que a gente fizesse a demolição. Tanto é que nós demolimos a FEBEM em 5 dias. Quando eu falei para ele: está demolido, a FEBEM já está no chão,
Ele falou que era mentira, não acredito e tal. Pegou o helicóptero e foi ver, tá? Ele já estava lá. Então, e nós começamos a visitar. Aí ele nos deu uma tarefa de que a gente corresse todas as FEBEMs. Então tinha muita obra da FEBEM também que não andava direito, então nós assumimos a parte técnica da FEBEM. Então também a gente trabalhava direto também, sábado, domingo. Tem alguns casos pitorescos aí da FEBEM. Conta um. Teve um no Guarujá. Eu fui na sexta-feira para o Guarujá, que nós estávamos reformando a FEBEM. E eu cheguei lá, então, conversei com o pessoal, vi como é que estava o andamento e voltei para São Paulo. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, o engenheiro do Guarujá falou: o prefeito veio aqui, embargou a obra. Aí eu falei: não para, continua que amanhã cedo eu estou aí. No sábado cedo eu voltei para o Guarujá e fiquei até depois do almoço lá. Quando eu voltei para São Paulo, nós tínhamos uma reunião no sábado à tardezinha, à noite, com o governador. E nós estávamos na reunião, sobre a FEBEM, que nós estávamos conversando, o engenheiro me ligou e falou: prefeito, você saiu daqui, o prefeito veio aqui e embargou a obra. Aí eu falei com o governador, o prefeito do Guarujá mandou embargar a obra. Ele falou: manda tocar a obra. Aí nós tocamos a obra. Então, e logo depois disso teve uma reunião no Palácio com o pessoal do Guarujá. E ele até iria mudar, ele iria mudar o local da FEBEM. Então ele atendeu o pessoal da comunidade do Guarujá, vereador, deputado e tal. E os caras, todo mundo discursou, e quando ele foi falar, ele começou a falar que ele gostaria de ter maior compreensão do pessoal da Baixada Santista para com ele e tal. Um dos caras, que era candidato a vereador, falou: a gente vem aqui conversar e você fica divagando. Ele falou: então, se eu estou divagando, acabou a reunião, até logo, e saiu. E aquilo lá devia ter umas 250 a 300 pessoas. Ele saiu do lado, um cara gritou: fujão. Então, aí ele pegou: o quê? Fujão? Ele pegou, veio. Quem é que falou fujão? Lá no meio. Eu falei: hoje nós vamos apanhar. Aí ficou aquilo: não, deixa pra lá e tal. E aí continuou, e a FEBEM está lá até hoje. Mas ele ia mudar a FEBEM de lugar. O pessoal quis bancar uma ruta com ele, né? Então. Qual você acha que era a principal característica do Mário Covas? Uma marca registrada do Mário Covas? A honestidade, isso não tem. E ele gostava das coisas bem feitas. E ele era honesto, ele gostava das coisas bem feitas. E ele não gostasse que mentisse para ele. Então, quando a gente conversava com ele, queria ter certeza do que você estava falando, você tinha, sabia o que você estava falando, você tinha, entendeu? Então, isso daí, era bom trabalhar com ele, porque quando você trabalha com uma pessoa assim, é tranquilo, porque você sabe que se você falar a verdade, então não é pessoa que não te dá a resposta. Ele falava sim ou não. Então você sabia qual rumo tomar. Que ele dava o rumo, é para fazer assim ou assado. Então... E um defeito do Mário Covas? Um defeito? Ele era muito bravo. Eu acho que é esse daí. Como é que é? Dá um exemplo disso. De ser bravo? De ser bravo, é. Ou com o senhor ou com alguma outra pessoa? Uma situação? Teve vários. Um dia nós estávamos numa reunião de secretariado
e saímos como a minha sala era do lado da dele, nós saímos juntos. Tá? Ele me passou o secretário da saúde tinha passado um documento para ele que era sobre o INCOR. E aí ele pegou e falou: o que é isso daqui? E eu não sabia o que era. Eu falei: não sei, governador. Eu falei: aqui ninguém sabe porra nenhuma. E começou a falar. Eu já, como eu conhecia ele, já fugia, não ficava perto. Responder não sei para ele. E eu não sabia, né? E qual foi essa história da inspeção no IML depois do acidente da TAM lá no Jabaquara? Quando teve o acidente da TAM, ele foi visitar as famílias que estavam lá no IML e aquilo estava muito degradado. Estava parede caindo, não tinha pintura. Aí ele nos chamou, isso aí, acho que foi no final de semana, não lembro muito bem, mas eu sei que na segunda, logo no próximo dia, ele nos chamou e pediu que fosse fazer uma vistoria e fizesse uma reforma naquilo lá. Aí nós fizemos uma reforma no IML. Que ele ficou ciente daquela situação quando ele foi visitar as famílias? Ele foi visitar. Porque ele estava banco quebrado, estava abandonado. E ele falou: as famílias já vão para lá numa situação muito ruim. Chega lá ainda numa situação, vê aquilo lá que aí se torna pior. Então ele pediu que a gente reformasse, pintasse e deixasse tudo direito. Mas foi essa decisão, essa ordem, como é que ela foi passada? Ele estava... Não, ele nos chamou no gabinete e falou: vai lá e reforma aquilo tudo lá, deixa aquilo lá bonito. É bem cuidado, porque quando as pessoas fossem, não tem aquele impacto de coisa ruim. Tá. E aí o senhor ficou no governo do estado até o governador falecer? 6 meses antes, fiquei no governo até o governador falecer, mas 6 meses antes dele falecer, ele me mandou para ser diretor de obra do CDHU. Aí eu saí do palácio e vim trabalhar no CDHU. E aí no CDHU, como é que era o contato com ele? Aí eu já não tinha mais muito contato com ele, porque ele já começou a ficar doente, então a gente tinha muito pouco contato com ele. Só mais quando a gente ia para o INCOR, alguma coisa. E o senhor se lembra assim do último contato com ele? O último contato com ele, eu não lembro se foi um almoço que foi dado lá na ala residencial. Eu não lembro se foi esse daí ou foi uma visita ao México 70. México 70 é uma favela lá em São Vicente, que ele implantou a reurbanização da favela. Então ele foi fazer uma visita. Já estava doente aí? Já, ele foi de cadeira de roda. E como é que foi nesse período que ele estava assim doente, já de cadeira de rodas, e continuava indo nesses eventos, encontrando a população? Como é que o senhor acompanhou isso? Como eu acompanhei? O que o senhor estava achando de ver? Ele brigou com a morte até o último dia, né? Então ele mesmo doente, ele queria trabalhar, ele queria fazer as coisas. Então eu achei que é um gesto bonito, né? Ele não se abateu. Ele queria fazer as coisas o máximo que ele pudesse fazer até a última hora ali. E no dia a dia, no Palácio dos Bandeirantes e também lá na Prefeitura, o senhor percebia, tinha alguma participação da família? Não nessa época que ele estava doente, no dia a dia dele ali, tinha alguma participação da família, da dona Lília, dos filhos? Não tinha. Não tinha, que eu saiba não. Eu teve uma época que a dona Leila pediu que eu ajudasse no Fundo de Solidariedade.
Então eu fiscalizava algumas obras para o Fundo de Solidariedade também. Tá. E qual que o senhor acha que é o legado de Mário Covas? Qual é o legado? Como homem público, como governante, o que fica? Eu acho que hoje ele seria o presidente da República, a gente não tem dúvida disso, e hoje a gente estaria muito melhor do que está hoje, isso certeza. E se ele tivesse ido para Brasília, eu teria viajado muito, não para o exterior, mas ele ia pôr a gente para viajar para o Piauí, essas coisas. Esse cargo que vocês tinham de acompanhar as obras, de fazer esse levantamento e trazer para ele, o senhor tem conhecimento de outras administrações que agem, que existe um núcleo como esse que vocês tinham? Não. Isso é uma coisa de praxe dos governos? Não, eu acho que não tem. Era uma característica dele? Era uma característica dele. Tanto é que logo depois da morte dele, acabou isso daí, ninguém mais fazia. Então eu acho que isso daí era um controle, era um controle que ele tinha para ele ter certeza do que ele poderia fazer, ele fazia um planejamento, né? E ele era considerado uma pessoa que tinha muito forte esse conceito de defesa do bem público, né? E botava os interesses públicos acima dos interesses pessoais. Isso era uma coisa assim perceptível? Ele sempre achou que o que era bom para a cidade ou para o Estado, isso daí era para fazer, independente de ser politicamente bom ou ruim para ele, mas era bom para a população, era bom para o Estado, ele fazia. E quem é que trabalhava ele junto com o senhor? Era o Vitor Alho. Eram vocês dois? Isso lá no gabinete. Quando eu vim para o CDHU, o Vitor ficou e eu vim para cá. Que diferenças ou que mudanças que o senhor percebeu entre o trabalho na prefeitura e o trabalho no governo do estado? Na prefeitura você está mais ligado, você está muito mais próximo do problema. Então se acontece algum problema no município, você está do lado. E no governo do estado, muitas vezes acontece alguma coisa, você está muito longe. Em Presidente Prudente, daqui a Presidente Prudente é muito longe. Então aqui você tem, na prefeitura, você tem uma agilidade muito maior do que no governo do estado. E o senhor estava assim, muito próximo no governo do estado, o senhor estava muito próximo, né, do Mário Covas, próximo fisicamente, vocês estavam numa sala ao lado. E certamente no governo do estado existiam vários problemas, principalmente na primeira gestão, assim que vocês assumiram, né? O senhor percebia uma certa angústia, ou pelo fato de ter encontrado o governo do estado do jeito que ele encontrou, um certo nervosismo, ou já estava tirando isso de letra? Como é que era a emoção? Ele teve, antes de assumir o governo do estado, ele mais ou menos sabia o que ele ia encontrar. Ele não sabia que ele não ia, no primeiro mês, no quinto dia útil, tinha que pagar os funcionários, não tinha dinheiro em caixa. Isso daí ele não sabia, mas ele com a força de vontade dele, ele tirou isso aí de letra. Foi duro, não foi fácil não, ele brigou, ele ficava nervoso com certas coisas, mas... E a intervenção no Banespa, teve alguma consequência direta ali no trabalho de vocês? Não. Tá bom, acho que é só isso então. Tem alguma história que não contaram? Alguma curiosidade do dia a dia lá de vocês? Que eu lembro agora. Não, agora não tá. Lembro. Porque as outras questões que eu teria que são uma coisa mais política, coisa de partido, que aí não é o caso. Acho que tá bom.
gente agradece. Para sair do palácio e ir lá na rua. E quando nós estávamos saindo do palácio pelo portão, a pessoa que estava falando no microfone falou: o governador Mário Covas vai subir aqui para atender a nossa reivindicação de aumento e algumas outras coisas, né? E o pessoal tudo bateu palmas. E nós andando, então ele subiu no caminhão, subiu ele, acho que só ele, o ajudante de árbitro, nós fomos na parte de baixo. Aí ele falou, não vou dar é nada. E quando desceu, foi uma briga. Aí nesse dia nós tanto apanhamos como batemos também, né? Então, e jogaram coisa, e nesse dia ele perdeu o óculos dele. Então, e ele não tinha medo das coisas. A mesma coisa aconteceu aqui na Praça da República, quando teve a greve das coisas, que ele não tinha medo. Não é que ele fugia. Ele falou, não, nós temos que resolver as coisas e enfrentar as coisas de frente. Então, não. Nesse dia lá no Palácio, então, o senhor estava junto? Tá. E o senhor ficou meio assustado? Meio assustado, não. Você está no meio, você leva tapa na cabeça, na orelha. E o pessoal ter jogado algumas coisas na gente também, que ele nem sabe o que é. E ele... Então, a mesma coisa da FEBEM, quando chamaram ele de fujão, ele voltou para brigar. Não era para brigar, mas era para mostrar que ele não tinha medo, ele não era porque uma pessoa estava falando que ele ia se acovardar. Tá bom. Ok? Obrigada.